Acho que aqui todo mundo conhece Scooby-Doo. É uma série assim que marcou a cultura pop e não só para crianças, porque tem gente que cresceu assistindo isso e tem gente que conheceu depois de grande e gosta. Até porque tem várias versões, até versões clássicas, as mais bobinhas, as mais sérias e de várias versões. Aí prometeram uma versão que seria voltada mais a um público adulto, com um contexto mais pesado e umas piadas de humor negro. E por mais que a ideia agradou muita gente, as primeiras mudanças já não agradaram, que foi que eles começaram a querer mudar o físico dos personagens, e aí saiu a foto da Velma indiana. Aliás, essa moça foi cancelada antes de tudo pela própria cultura woke, sabe, a militância, por causa que ela curtiu os twitters da escritora J.K. Rowling, eu acho que é assim que fala o nome dela. E a J.K. Rowling está na lista negra do pessoal. Aí ela virou a que não pode ser nomeada. E a Velma, que a série foi criada por ela e também foi inspirada nela como pessoa. É como o pessoal fala, né, que ela simplesmente se inseriu na série. Aí teve também o Salsicha, que mudou. A Daphne também mudou, agora a Daphne é asiática e ruiva. O único que ficou mais perto do original foi o Fred. Só aí muita gente já ficou com rejeição, achou que era, sei lá, implicância de querer enfiar de verdade, era o que o pessoal tava falando por aí. Essas mudanças deram muita atenção pra série, sabe? Todo mundo tava falando sobre isso. E meio que isso deu uma oportunidade da série se provar o contrário, provar que tinha algum valor independente das mudanças e calar muita gente, só que não aconteceu. Olha, eu assisti um episódio e tal, e eu vi que o pessoal tava falando é verdade. Eles não só mudaram o físico dos personagens, mas eles também mudaram todo o resto, sabe? Eles mudaram o contexto onde os personagens vivem, eles mudaram a personalidade dos personagens. Nossa, velho, no original, a galera vivia que nem uma família, eles se gostavam e eram pessoas assim que todo mundo gosta, sabe? Eles eram amigáveis, eles eram simpáticos. E aí eles simplesmente transformaram neles em pessoais mais agressivos, mais antipáticos. A Velma perdeu toda aquela coisa meiga, meio tímida, meio nerd, que de vez em quando colocava a voz pra ser ouvida. Aí eles transformaram a Velma numa sabichona, meio chata. O Fred foi daquela pessoa que é confiante, transformaram o Fred num cara que é metido e cheio de insegurança, até com piada com o tamanho do negócio dele. A Daphne virou uma patricinha total. Aí o Salsicha, que é o personagem que todo mundo gosta, eles também inverteram isso e tiraram o cachorro. Não tem o cachorro. É inspirado no Scooby-Doo mesmo, porque não tem Scooby, que é um dos personagens assim mais carismáticos no mundo dos desenhos. Você fala que os personagens vêm no contexto assim de estudante, eles têm em média de 15 anos, só que eles são muito sexualizados, com direito a certas coisas, também vivem no meio de drogas e muita violência. Realmente eles entregaram coisa que seria para adultos. E por não ser pessoas reais, tem muita gente relevando isso. Só que assim, é uma coisa que, como eu disse, ganhou muita atenção e teve muita chance de provar as pessoas que elas estavam erradas de ficar criticando as mudanças físicas, se fosse bom. Porque muita gente, inclusive eu, foi tentar assistir por curiosidade. E no final eles acabaram provando que é mais uma bomba e... que não deveria ser polêmico, porque já aconteceu muito disso e virou polêmico por questões políticas. Um exemplo que me veio na cabeça foi do Dr. Dolittle. Vocês sabem que eu não sei falar a palavra gringa, então eu relevo. É, a versão original mesmo.
ele tem pele branca, ele vive num contexto mais antigo, uma questão mais fantasia. Aí pegaram esse conceito de falar com animais e fizeram um remake com Ed em um contexto mais moderno e mais familiar. E eu acho que é um dos mais conhecidos essa versão dele, né? E aí pegaram de novo o Dr. Dolittle, só que inspirado na versão original. Eles refizeram de novo, aí com Robert, que eu assisti e eu gostei. Aí já também baseado no antigo, na questão mais fantasia, mais antigo e tal. E quando isso foi lançado, eu lembro que muita gente tentou problematizar, falando que estavam embranquecendo o personagem. Aí quando descobriram o histórico, tentaram problematizar mesmo assim, até pegaram a fortuna dos atores pra falar que tinha algo de errado assim em toda essa situação. Assim como aconteceu com vários outros personagens e histórias. E naquela época as pessoas reclamavam porque elas julgavam ser preguiça dos produtores, que eles só pegavam um nome famoso, por causa que seria mais fácil você conseguir dinheiro fazendo uma produção em cima de um nome que já tem fama, sabe? Pra puxar os fãs da série, do que você criar uma coisa do zero. Só que aí, em vez de eles estudar e fazer uma coisa realmente baseada, eles fazem nada, sabe? Cagando pra história, até pras características dos personagens, só pegando o nome de peso. É como se, sei lá, você pegasse um Hellmann's e colocasse em cima da embalagem do Sawyer e você tentasse forçar as pessoas a achar que é a mesma coisa, só que não é. Porque pode ser o mesmo nome na embalagem, só que o conteúdo, os ingredientes são diferentes. E quem quer Hellmann's não vai comer soia. E olha que eu não gosto de maionese, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Aconteceu isso com esse Velma. Eles simplesmente pegaram nomes famosos para fazer algo genérico e tentar captar os fãs da série do Scooby. Só que o conteúdo, os ingredientes e as coisas não são os mesmos que fazem as pessoas gostarem do Scooby. Isso é um problema para os fãs, isso até ofende quem ama de verdade e tal. As únicas características que a série Velma e Scooby tem são os nomes dos personagens e a característica de mistérios e tal. O resto foi completamente mudado. Eu penso assim, que se eles tivessem sido sinceros, falado que não, essa aqui não é a mesma coisa, não é parte da série, não é parte do universo. E até tentado colocar outro nome nos personagens, mas promovido como inspiração, que tem uma formação parecida, só que sem um cachorro. Nem pra pôr um gato no lugar, não tem nenhum bicho pra, sei lá, procurar o faro das coisas. Mas enfim. Só que se eles tivessem feito isso, não teria causado tanto, não teria nem chamado a atenção dos fãs, as pessoas não iam ligar. Então eles precisavam se escorar em alguma coisa, se escorar em alguma coisa já famosa. Só que isso tem histórico de não dar certo. Isso me lembra o Tutubarão, vocês lembram do Tutubarão, né? É o mesmo tipo de formação, é o mesmo tipo de premissa, só que colocaram nomes diferentes nos personagens e vendem como algo diferente. Deveria ter sido assim, ou não, né? Porque não chega nem perto do que o Tutubarão foi, até porque eles também tinham pet. A sensação que dá é que uma criança de 13 anos fez uma fanfic da série. Eu acho que nenhum fanfiqueiro faria isso, excluindo o Scooby. Mas essa sensação que dá, só citando nomes famosos e se fudendo pelo resto todo. E não dá pra engolir isso. Ainda mais você tá mexendo com algo, como eu disse, faz parte da cultura pop. É que nem assim, usando de novo o Dr. Dolittle como exemplo, quem gosta da versão do Ed não vai gostar da versão do Robert. Por causa que se você se apegou a uma coisa, você não vai conseguir engolir a outra. Ainda mais quando você vende como parte da mesma ou como o mesma coisa. As pessoas elas vão querer o original quando elas se apegam a alguma coisa. E como eu disse, dizendo de novo, é algo muito forte na nossa cultura para você simplesmente mudar assim do nada. Acontece que a visão dominante na sociedade mudou e agora surgiu uma necessidade de diversidade em tudo. E outra coisa que também está acontecendo é aquela síndrome de Pedro Álvares Cabral que acontece com a Anitta, por exemplo, que é aquela questão de você querer ser a primeira pessoa a conquistar alguma coisa pro seu grupo, mesmo que isso
de fato, não esteja dando nada a ninguém a não ser a si mesmo. Porque só você que vai curtir lá o dinheiro, né? É que nem aquela coisa, antes da Doja Cat teve a Nicki Minaj, antes da Nicki Minaj teve a Lil Kim. Só que a próxima rapper aí que aparecer vai dizer que é a primeira mulher negra a fazer as conquistas dela lá no desenho, que nem no mundo dos heróis, simplesmente esqueceram da existência do Super Choque. E aí vai nisso também de eles irem para outras produções e mudarem personagens para dizer que é um tipo de conquista também, que eles estão ajudando a colocar pessoas dos grupos deles em destaque. E como agradecimento, você dá dinheiro para eles e enriquece ainda mais essa galera. Mas logicamente que existem de fato séries e espaços que não têm personagens com diversidade. Não tem como eu negar isso. Um exemplo que as pessoas falam muito é as princesas da Disney, que são uma coisa inspirada, maior parte inspirada em conto europeu, e a maior parte das princesas tem pele clara. Até que fizeram a Princesa e o Sapo. Só que a Princesa e o Sapo, além de ter acontecido muito tempo depois, também é uma princesa que não foi muito popular. E muita gente é triste por causa disso, que queria uma princesa popular assim. E muita gente acredita que diversidade são só pessoas de pele negra, esquecem completamente o resto. E aí decidiram fazer o remake da Pequena Sereia, que todo mundo já falou sobre isso, que é um drama enorme, que dá até, sei lá, um certo medo de falar sobre isso, porque tem muita gente emocionada dos dois lados sobre esse assunto. E eu vou tentar falar sobre isso sem, sei lá, causar raiva nas pessoas. Espero que pelo menos me escutem primeiro. Pessoal que apoia mudanças dizem que é importante ter uma princesa representativa pela autoestima das meninas que, querendo ou não, por causa dessa cultura, elas acabam indo atrás de princesas. E seria legal ter uma princesa ali que representasse elas. E que, como tem tanta princesa, não só da Disney, mas também em outras produções, e a maior parte esmagadora é branca, não teria por que chorar se tem uma princesa menos. E chorar por isso é racismo, é implicância mesmo. Eu pessoalmente acho duvidoso você se sentir representado por alguém pelo que a pessoa é por fora. Porque o que a gente é por fora, eu já falei isso várias vezes, não representa o que a gente é por dentro, não representa nada. Nem as nossas vivências, nem a nossa visão do mundo. Tanto que se você for pesquisar até sobre esse assunto, tem várias pessoas de pele escura que são contra, até contra esse tipo de coisa, que acha que é até prejudicial fazer esse tipo de mudança assim do nada. Eu sempre achei mais fácil você se sentir representado pelas crenças de alguém do que o físico dela. Mas eu sinto que é ao contrário, que as pessoas elas criam ligações emocionais pelo que você se parece ser do que você é por dentro. Só que aí muita gente vai falar pra mim que é fácil pra eu dizer, já que eu tenho pele clara, e eu nunca tive problema com representatividade. Onde eu olhar vai ter uma pessoa aí parecida comigo. Então, não seria um sofrimento pra mim. E não tem como, sabe, eu apagar que é real. Muitas meninas sofreram por causa disso, porque a amiguinha loira era comparada com princesa, porque tinha essa visão de princesa loira, princesa clarinha e tal, enquanto a amiguinha negra não tinha esse tipo de coisa, e até sofria zoação. E não tem como eu apagar isso, porque essas mulheres elas cresceram e hoje são até mães, e elas falam sobre isso, elas têm preocupação com isso, elas não querem que as filhas delas sofram com os mesmos problemas que elas passaram. Então é sim um assunto, é uma coisa para se falar sobre, e de fato eu não passei por isso. Mas eu não consigo deixar de achar que isso é uma falha na criação. Uma falha, uma criança se sentir representada por uma princesa, por uma pessoa que não existe, por uma história até boba. E é muito engraçado, né? Pessoal aí que se diz militante e tal, colocar tanta importância em princesas quando elas são de natureza meio passivas e tal. Não é uma boa exemplo para uma criança. Só que infelizmente faz parte da nossa cultura e as pessoas se apegam a isso, criam um tipo de necessidade com isso.
E é até difícil pra eu entender isso, porque a minha princesa foi a Lara Croft. Nossa, quem conhece eu de infância sabe que eu juntava moedinha pra poder alugar as fitas dela. E eu surtei tanto quando meu irmão mais velho trouxe o PlayStation 1 pra casa. E eu jogava os jogos dela e apanhava muito porque eu não tenho coordenação motora. E era tudo pra mim. Então, pra mim, a minha energia foi direcionada a uma coisa. Então, eu não entendo essa necessidade com princesas. Muita gente se pergunta por que não fazer personagens novos do que ficar modificando personagens que todo mundo já tá apegado. Sei lá, pegasse o Scooby e colocasse um advogado, que eu acho que, não sei, adicionaria alguma coisa, vai ter gente que vai discordar de mim. E eu tenho várias opiniões sobre isso. A minha primeira opinião é que remake, versões e tal, elas não mudam a questão original. Aí eu falo essas coisas, só que eu não entendo muito o drama, por causa que se você quiser ver a versão original, existe a versão original. Aquilo nunca vai mudar a versão original, ainda mais quando a maior parte tá apegada com a versão original. Ela sempre vai ser a dominante no final. Se fizesse uma versão do Dr. Dolittle chinês na China lá, ou um russo, não importa. Se fosse bom, eu ia assistir. E eu sei que se eu quisesse ver a versão original, eu saberia onde encontrar, com todas as características certinhas e tal. Eu sei que tem gente que vai dizer que gosta de coisas novas, gosta de novidade, e pra fanbase é meio chato ver eles lançando novidade com características diferentes, sente que estão traindo eles que ficam lá esperando as coisas e tal. Só que quando eles compram o direito, porque no capitalismo é assim, eles compraram o direito, eles têm direito de fazer as mudanças lá e tem que ter paciência. Você não tem a voz que as pessoas têm pagando, comprando. Então fica até isso, né? Se você não gosta, se você não apoia, não assista, não vai atrás e que eles vão parar. É que nem essa série, eu tenho certeza que essa série vai acabar sendo cancelada, porque como muita gente não tá gostando, eles vão cancelar e fingir que nunca aconteceu. Ao contrário, tem gente até falando que essa série é falsa, que estão fazendo para tentar sujar a militância. Porque é assim, né? Quando dá errado, eles falam que é plantado pelo outro lado para poder sujar a imagem deles. Os dois lados fazem isso, aliás. É aquele clássico, né? Se você não gosta, é racismo. Mas se ninguém gostar, inclusive a militância não gostou dessa série, aí é plantado, aí não vale, aí a gente esquece e finge que não aconteceu. Mas sobre a questão do rebote, eu até concordo que soa como o desespero dessas empresas. Parece que elas estão se escorando naquilo que já é famoso para tentar entrar na onda. E há um argumento contra isso ser desespero. Eles falam que isso é praticamente reparação histórica. E a gente cai em outro buraco. Tem muita gente que fala que, como eu disse, pela visão das empresas, é difícil você começar uma coisa do zero e você conquistar carisma com uma história que vem do nada. É muito difícil histórias hoje em dia ficarem famosas, por causa que tem muita coisa antiga, muita coisa que já tem muito fã. Então, quando você vai entrar no mercado, você tem que competir com aquilo que já está dominando o mercado. Então, seria mais fácil o quê? Você se escorar. Os personagens, a militância, elas defendem uma coisa parecida. Que seria muito difícil você criar um personagem do zero, um personagem novo, e esse personagem conquistar carisma. Que seria mais fácil você mudar um personagem e que já todo mundo gosta. Porque a ideia é assim, a criança negra, ela também tem que ter o direito de ter a representatividade tão popular quanto os outros personagens brancos, sabe? Pra todo mundo ali ter amor igual, sabe? Ter atenção igual, do que criar um personagem do zero e esse personagem ter que lutar pra ter o mesmo carisma. Então seria mais ou menos uma reparação histórica, onde toda a diversidade ia ter importância igual na história. É só pegar um personagem que todo mundo gosta e mudar ele. Mas, de novo, as pessoas esquecem que as pessoas se apegam não só à história de um personagem, mas às características físicas dele. Ainda mais quando as histórias elas são baseadas em certos ambientes, sabe? Como histórias que acontecem na Europa, ou até histórias reais, que eu já vi isso acontecer, deles mudarem personagens reais
personagens que realmente aconteceram na história. E que, por ser pessoas reais, elas têm características reais, físicas, e mesmo assim eles mudarem para tentarem dar destaque pra diversidade até nisso. E não tem como, sabe? As pessoas, elas ou se apegam a coisas que não existem, ou é meio errado, meio antiético você tentar mudar a história pra tentar agradar as pessoas. Sobre a galera que diz que, mas a militância tá querendo me obrigar a ver esse tipo de coisa, aí eu acho bobo. Ninguém é obrigado a assistir nada. Se você não gosta da ideia, você não é obrigado a assistir, mesmo que seja a série que você gosta, é só não assistir. Assiste o original ou vai assistir outra coisa, tem tanta coisa pra assistir. Inclusive, melhor é assim, se todo mundo parar de falar sobre isso, vai ser cancelado mais rápido ainda. E se fosse o contrário, se de fato, que nem eu disse, se essa Elva indiana fosse realmente boa, eu ia assistir. Eu acho que muita gente ia calar a boca e ia assistir de qualquer forma. Porque cancelamento tem uma vírgula, né? Cancelamento vai até você gostar da coisa. É que nem a coisa do Harry Potter. Todo mundo cancelando, mas eu sei que o pessoal até fala isso, né? Que vai ter gente que vai estar jogando um jogo escondido. Porque as pessoas, elas são muito egoístas, né? Se elas realmente gostam de uma coisa, em off elas vão consumir, mas na internet elas vão detonar. Mesma coisa até pro outro lado. Se essa série fosse boa, eu ia assistir. O pessoal que criticou e falou merda ia assistir. Só que isso nunca seria Scooby, né? Até porque não tem Scooby. Seria uma série escorada de qualquer forma, ia começar infame de qualquer forma, mas se focassem no conteúdo. Era só isso, só se focar no conteúdo. Mas é que nem. É outra sensação que eu tenho, né? Parece que essas empresas, elas se focam em diversidade como se fosse a única coisa que importa, sabe? Como se fosse o conteúdo necessário e o resto meio que não precisa. E não é bem assim. Isso não enche a barriga de todo mundo. Tem que ter alguma coisa ali pra gente ver. Eu achava que todo mundo concordava que o físico de alguém não é tudo o que importa. E não deve... Que de fato, não é tudo o que importa. A personalidade de alguém é o que importa. Inclusive até pra pessoas que não existem. Não adianta a pessoa ser diversificada, não adianta a pessoa, sei lá, ser a maior representatividade, conseguir representar todo mundo ao mesmo tempo. Só que se essa pessoa não tem uma personalidade que cativa as pessoas, isso não vai acontecer. E agora uma história boba. Quando eu era criança, né, fuçando as coisas do meu irmão mais velho, eu achei uma revista de jogos. Uma coisa que não existe mais, né, porque isso foi destruído pela internet. Nossa, dá até nostalgia de lembrar dessas coisas, assim. E nessa revista, dentro dela, tinha uma matéria com várias páginas de pessoas reclamando da mudança de uma mascote de um jogo que eu não lembro qual que era. A única coisa que fica na cabeça é que eu vi páginas e páginas e páginas de um monte de homem reclamando que mudaram uma mascote que não existe, uma mulher que eles nunca vão conhecer pessoalmente, que eles nunca vão pegar. Ainda mais por causa que a personagem antiga tinha peito maior e a personagem nova não. E eles estavam chorando por causa disso. Tipo, antigamente os homens eram mais simples, né? Eles ficavam reclamando de peito de alguém que eles nunca vão pegar, porque nem sequer existe. Antigamente os tempos eram mais simples, né? Hoje em dia é tudo politizado, tanto que a gente vai até, provavelmente, espero que não, entrar em uma terceira guerra aí. Pra quê? Ninguém tá ganhando nada com isso. Inclusive, fuçando nas coisas dele, eu achei muita coisa errada. É uma dica, né? Não fucem nas coisas de um jovem rapaz, que você vai achar umas coisas aí que vai meio que te traumatizar.